Bem, então hoje vamos aqui para os constituintes de veículos. Deixa-me pôr aqui assim, que é para vocês verem os títulos. Pronto, e agora fora de brincadeiras, eu estava a dizer que vamos à oficina e vamos mesmo, porque daqui a pouco vamos lá fora, ao carro. Isto é, em vez de estar aqui a mostrar, que eu estou sempre aqui a mostrar imagens, já estou farto delas, vamos lá fora desmontar o motor. Desmontamos aquele todo e voltámos a montar. É. Amanhã preciso dele, ou logo preciso dele, para ir embora. Pronto, mas antes de irmos lá fora, vamos ver outras coisas que são importantes aqui ainda, não é? Sobre o quadro ou carroceria do veículo, alguém me sabe dizer o que é? É o que está na imagem, não é? Pronto, por isso é que eu disse que vamos ter que desmontar o carro lá fora. Que é para verem o que é o quadro. Senão como é que sabia, não é? Vamos tirar portas, vamos tirar tudo. E, olha, se eu sabia, tinha dito. Nem me lembrei. Pronto, mas então o quadro ou carroceria do veículo é exatamente isto. Pronto, é tipo o esqueleto, entre aspas, mas temos que perceber o que é o esqueleto. Isto é o que suporta todos os constituintes do veículo. Isto é ali que vai encaixar tudo, seja motor, seja o interior, o habitáculo, não é? A parte dos bancos, essas coisas todas, a chaparia, as portas, tudo, os pneus. Portanto, isto é a base, digamos, é o esqueleto. É como o nosso esqueleto, o corpo humano, depois suporta ali tudo. Agora, acham que isto aqui faz parte da segurança do veículo ou nem por isso? Faz. E pergunto eu, segurança ativa ou segurança passiva? Porque são estes dois tipos de segurança que vocês têm que saber. Justifique. Justifique. Porque é que é um, porque é que é outro, então? Já disseste que era as duas, não é? Acho que é passivo. Achas? Ou tens a certeza? Não sei explicar. Mas explica por palavras tuas. Pois, não sei. As palavras fugiram. Alguém sabe explicar que ele não consegue? Diogo, anda lá. Também não? João. E Joaquim? Faz chorar as rodas, as portas. Não. Não. Isto é o quadro, mas a segurança em si. Ao dar Maria da Luz. Também não. Joana. Eu sei o que é segurança passiva. E o que é segurança passiva? Eu penso que seja os mecanismos de segurança após algum embate ou algum tipo de... Então é aquilo que nos protege em caso de embate. Isto é, reparem, nós temos a segurança para nos proteger, correto? Mas também temos outro tipo de segurança, que é para evitar acidentes. Então há dois tipos de segurança. Há aquela que evita o acidente, isto é, que nós usamos para evitar ter acidentes, é a segurança ativa. Por exemplo, travões, a direção, não é? Tudo aquilo que nos ajuda a evitar ter o acidente. Mas se acontecer o acidente, infelizmente às vezes acontece, nós temos que estar protegidos. E temos ali várias coisas dentro do veículo, e não só, estamos a falar do automóvel, pode ser outro qualquer, que nos protege, correto? Por exemplo, o cinto de segurança, o airbag e isto. Então, aliás, quando dizem que entre conduzir um carro e uma moto, qual é mais seguro? Depende às vezes, claro, como é lógico, não é? Mas à partida o carro é mais seguro porque temos esta chapa toda à nossa volta. Nós estamos ali dentro do veículo, estamos mais protegidos. Na moto nós somos o para-choques. É ou não é? É um bocado por aí. Então sim, isto aqui faz parte da segurança passiva porque vai proteger o condutor e os ocupantes do veículo em caso de embate. Entenderam? Portanto, segurança ativa tem a função de evitar acidentes. Pensem sempre que é que nos ajuda a evitar acidentes. Travões, principalmente, a direção, por aí fora. E temos a segurança passiva, que protege em caso de acidente. E é só pensar aquilo que nos protege no caso do acidente. Assim, já não se confundem mais em descobrir o que é a segurança ativa e o que é a segurança passiva. Por exemplo, os encostos de cabeça dos bancos. Servem para quê? Para dormir. Sim, é segurança passiva, porque não evita acidentes, pois não. Vai proteger-nos no caso do embate. Porque quando nós temos um embate num automóvel, se for um embate mais violento, o que é que vai acontecer ao nosso corpo? Somos esticados para a frente, mas temos o cinto para nos segurar, não é? E depois, projetados para trás. E depois o nosso pescoço anda ali e parece, que eu já não me lembro do nome, do boneco.
Robô. É que é? Pronto, aquele. Não peixe nada. Não para que É isso. Então, como é que chama esse efeito? Quando vocês têm um embate, a cabeça vai para a frente, depois volta para trás, repentinamente. Aliás, já vos perguntei isto há dias, não sei quem é que estava comigo, numa das aulas de mecânica, que eu perguntei quem é que sabe matar um coelho. escolha É com a faca. Não, a faca é galinha, corta o pescoço. Não, eu também com o coelho também mais com a Não se faca. pode falar isto que é muito violento para o TikTok. E é. Mas pronto, alguém mata os animais, não é? Eu não. Só como. Sem saber que eles morreram. Porque eu compro no supermercado e eles já nasceram assim. A carne que eu compro. É verdade. Aquela carne já nasceu assim, dentro da covete. É mesmo isso. Pronto, mas como é que se mata um coelho? Alguém sabe? Aqui mando uma pessoa. Uma paulada. A paulada aonde? No pescoço. No pescoço. É o chamado golpe de coelho, então, quando temos aquele embate. Chama-se mesmo golpe de coelho. É verdade. É chicotada cervical. O nome correto é chicotada cervical. Então, o encosto de cabeça evita a chicotada cervical. É? Está a ver? Bem, do quadro ou carroçaria já não há dúvidas, pois não? Já sabem tudo. Então, a pergunta do exame é mesmo essa, o que é o quadro ou carroçaria, e a resposta é essa. É a parte do veículo que suporta todos os constituintes do veículo. Até fico gago. Bem, do habitáculo não vou dizer muito, porque vamos lá fora, não é? Mas sim, temos de saber o que é que temos aqui dentro. Nomeadamente do painel de instrumentos. Que é isso que eu quero que vocês saibam mais neste momento. Quando ele abrir. Daqui sai bastantes perguntas até. Não é? Pronto, do painel de instrumentos é a parte da frente do condutor, não é? O cockpit, em que, claro que os painéis são diferentes dependendo do modelo do carro. Não são todos iguais. Aliás, este é mais antigo, não é? É um bocadinho mais antigo, já foi à vida este. Então, temos este painel e temos ali alguns manómetros que são importantes para nós sabermos depois no ato da condução. Nomeadamente este lado esquerdo, que é o quê? Tem ali o 10, 20, 30, 40, 50. Conta rotações. E o que é que isto quer dizer? Rotações de quê? Isso. Diz? Vitória? Eras tu a Vitória, não eras? Não. Então, foi a Viviana? Eu vi um V, já não sei quem é que respondeu. Não foi ninguém. Pronto. Então, quantas rotações? É o número de rotações, o número de voltas que o motor faz. O motor a trabalhar roda, correto? Então, são as rotações. E isto aqui é-nos importante depois no dia-a-dia, porquê? Ou para quê? Para sabermos as rotações, ok, mas porquê? E dizem vocês, não sei, nunca conduzi. Ora, é através deste manómetro, do conta-rotações, que nós vamos perceber quando o motor está a trabalhar corretamente, isto é, está na mudança correta. Se tiverem um carro manual, convém saber quando é que tem que estar na primeira, na segunda, por aí fora, não é? E então nós temos que saber que o motor tem que estar a funcionar de uma forma mais suave, isto é, a não poluir tanto o ambiente, a não consumir tanto combustível, uma condução mais económica. Então, para termos uma ideia da condução económica, olhamos aqui a este ponteiro e sabemos que o trabalho normal do motor, digamos assim, vai ser ali entre o 10 e 20, mais ou menos. Isto é, são 1000 rotações, 2000 rotações. Embora aqui neste conta-rotações temos ali o 10, 20, 30, mas depois aqui em baixo não se consegue ler muito bem, está um bocado desfocado, mas diz vezes 100. Então é 1000 rotações, 2000 rotações, 3000, por aí fora. Às vezes tem só 1, 2, 3, 4, por aí fora, mas depois aqui já diz vezes 1000. Por isso é sempre 1000 rotações, 2000 rotações, 3000, por aí fora. E então o trabalho económico do motor tem que estar mais ou menos entre as 1000 e 2000 rotações. Certo? Claro que depois isto vai depender do momento, da força que precisamos no motor, se está a subir, se está em plano, se está a descer. Mas pronto, para terem assim uma ideia, o trabalho do motor tem que estar mais ou menos ali entre 1000 e 2000 rotações. O resto vamos deixar para a prática, porque depois nas aulas de condução eu tenho que dizer alguma coisa, não é? Não vou dizer tudo agora, senão parece mal.
Sim, mas pronto, isto na prática vocês vão entender melhor, até por causa do ouvido, isto é, nós também temos que ouvir o motor e perceber aquilo que ele quer, se quer mais mudança, se quer menos, se precisa de mais ou menos, ok? Muito bem, depois temos aqui este do lado direito, também toda a gente sabe que é o... Muito bem, estão a aprender qualquer coisa vocês. Estava à espera que me dissessem quantos quilómetros. Alguém pensou nisso? Porque muita gente chama a este ponteiro o conta-quilómetros, mas aquilo não é o conta-quilómetros. O conta-quilómetros é esta parte aqui em baixo. Afinal vou desenhar, ó claro. Afinal, ainda desenho. Ok. Aqui nesta parte é que é o conta-quilómetros, porque é ali que nós vemos os quilómetros totais do veículo, que neste caso, desde que ele era novo até agora, tem... Quantos quilómetros? 82.425. Ok. Então, nesta parte de cima, tem os quilómetros totais do veículo, que não se pode mexer. Pois não? Não. Infelizmente há quem faça isso, não é? Já ouviram falar? Às vezes. Quando se vai comprar um carro, tinha 500 mil quilómetros e só compraram quase como novo de 80 mil quilómetros. Exatamente. Mas pronto, isso é ilegal, como é lógico, e não acontece. Não pode. Pronto, este é o número de quilómetros totais do veículo. Aqui em baixo temos o número de quilómetros parciais. Este sim nós podemos mexer e somos nós. Tem este botão aqui, que neste caso, né, carregamos ali e aquilo conta, volta aos zero e podem fazer uma contagem. Isto é, querem saber quantos quilómetros fazem num dia de trabalho, por exemplo. Numa viagem qualquer que vão fazer daqui não sei onde. Então colocam aquilo aos zeros e fazem a contagem dos quilómetros. Certo? Muito bem. Ora, tira. Depois, o que é que temos mais? Aqui em cima é este, o que é? Da água. Para beber? Não, guarda. É o termómetro, é a temperatura de quê? Estava à espera que dissessem temperatura do carro. Há quem responda isso também. Mas não é a temperatura do carro. Porque se tiver, por exemplo, qual é a temperatura média do funcionamento do motor? Alguém me sabe dizer? É a pergunta também de exame. Cerca de 80, 90 graus. Ora, se o nosso carro tivesse 80, 90 graus lá dentro, como é que nós saíamos? Estufados. Ou assados, não sei. Era capaz de se estufar mais, não é? Um assado nós fazemos no forno a mais 100 graus. Pomos pelo menos 120, 200, mas pelo menos 120 para assar, assim, lentamente. Ou 220. Mas eu também asso mais aos 220, senão nunca mais sai dali, não é? Não é? Pronto, mas aqui 80, 90 graus também já ficávamos ali um bocadinho suados, não é? Pronto, era demasiado. Então não é a temperatura do carro, é a temperatura do motor, ok? Pronto, e isto indica-nos a temperatura, e sabemos que mais ou menos até ali a meio, que são os 90 graus. Estão a ver ali o 90? Está mais ou menos a meio. Portanto, é até mais ou menos a meio do percurso que o ponteiro pode ir. Isto é obrigatório ter nos automóveis? Não, tens a luz. Há carros hoje em dia que já não têm termómetro, têm a luz avisadora. Isto é, quando atinge uma temperatura acima do pretendido, a luz acende. Ali uma luz vermelha, no símbolo da temperatura. Depois este também podia não ser obrigatório. Ainda vai ela. Ora, é o indicador do nível do combustível. Vocês não vão gostar muito disto um dia, mas pronto. Para já não se preocupam, pois não. Não são vocês a meter gota. É igual. Ora, claro, quanto mais para cima, melhor, está mais cheio. Quanto mais para baixo, menos bom. Ok. Agora, destes manómetros todos que nós vimos, destes 4, qual acham? E isto é pergunta de exame teórico, atenção. E muita gente erra. Então, destes manómetros que estamos a ver na imagem, qual acham o mais importante a ser vigiado durante a condução? Muito bem, andas a estudar. O termómetro, embora eu tinha dito que ele não é obrigatório, ponteiro, mas a luz avisadora é obrigatória. Se ela acender, vocês têm que fazer o quê? Parar, exatamente. Deixar arrefecer e depois vamos ver o que é que vamos fazer lá fora. Já falo disso. Mas sim, este é o ponteiro, o manómetro mais importante a ser vigiado durante a condução. Há quem responda o velocímetro, porque acha que é o mais importante por causa da velocidade, não exceder velocidades, mas não é assim tão importante. Claro que é importante para não excederem velocidades, mas vocês não vão andar a conduzir sempre a olhar para ali. Sistematicamente. Até porque depois com a prática vocês vão começando a perceber se está dentro do limite, se já vai exceder o limite de velocidade, porque vão se habituando à velocidade. Isto é, não é assim tão importante ir a olhar para ali. O mais importante é o termómetro por causa da temperatura do motor, porque se atinge uma temperatura demasiado alta, o
que é que vai acontecer ao motor se vocês não fizerem nada? É a chamada gripagem do motor. E a gripagem do motor não é ficar com frio, neste caso. É o contrário, não é? A gripagem do motor é quando o motor atinge uma temperatura demasiado elevada e, isto é, vai à vida, morre, digamos assim, e depois não há outra solução a não ser tirar aquele motor fora e meter outro. É como dar um ataque cardíaco ao motor. A gripagem do motor acontece então, pode acontecer com a temperatura demasiado alta ou falta de óleo, de lubrificação. Sim? Sim. Muito bem. Continuando. Depois, os espelhos retrovisores, nós vamos falar deles aqui, mas pouco. Isto vai ser importante depois no dia-a-dia, lá fora, não é? Mas sim, eles dão jeito, não dão? Para quê? Para pesquisarmos o que se passa à nossa volta, não é? Isto é, eu tenho visão frontal, falámos disso na outra aula, da nossa capacidade, visão e tudo mais, mas depois temos a ajuda dos espelhos retrovisores para percebermos também o que se passa atrás de nós, que também é muito importante. De quanto em quanto tempo acham que devem olhar a um espelho? Aquele de dentro, por exemplo. Sempre. Então vou conduzir sempre a olhar para o espelho. Não, tens de estar sempre, tipo, os teus olhos têm que estar sempre a retrover. Mas de quanto em quanto tempo? Claro que a maior parte da minha visão é para a frente. Segundos. Quantos segundos? Sei lá, eu faço isso na prática. Claro que isto depois no dia-a-dia já se torna automático, já nem pensa. Mas nas primeiras aulas eu tenho que obrigar o aluno a olhar para o espelho. Por isso é que eu estou sempre a dizer, olha, viste o carro azul atrás? E a pessoa diz que sim, não há nenhum. A melhor técnica é perguntar a cor do carro que vem atrás. E às vezes dizem uma cor que não existe. Viste aquele carro? Vivi, era azul. Não existia nenhum. Pronto, mas sim, eu tenho que vos obrigar a olhar ao espelho, porque é para treinar a visão. Porque a maior parte de vocês no início, que é normal, e eu também passei por isso, quando aprendi, não é? Vamos muito preocupados com a frente e até vão assim a tentar ver o capô do carro. Sim. Não vê nada, não é? Porque os carros hoje em dia têm o design mais aerodinâmico e o capô nem se vê, nem precisam de ver. Mas sim, vão ali assim, olhar muito para a frente para não bater. Depois, com o tempo, vão se habituando a olhar para os espelhos, é importante. Nomeadamente antes de manobras, não é? Se vão, por exemplo, mudar a direção, se vamos reduzir a velocidade, se vamos entrar numa rotunda, temos que andar mais devagar. Eu, para reduzir a velocidade, se vou com o pé ao travão, estou a alterar a velocidade do automóvel, certo? Ou do motociclo, não é? Ó, Vitória? Isto é, sempre que eu altero a minha velocidade, seja para aumentar, seja para reduzir, convém olhar aos espelhos. Se eu vou mudar a direção à direita ou à esquerda, convém olhar aos espelhos primeiro. Se vou travar, entenderam? Isto é, qualquer alteração à condução, eu tenho que olhar aos espelhos. Por isso mesmo temos que olhar sistematicamente. É mais ou menos 10 em 10 segundos. Agora vocês vão andar a conduzir 1, 2, 3, conta até 10 e espelho. É só para terem uma ideia que têm que olhar bastantes vezes, não é só um bocadinho. Ok? Muito bem. Depois, olhar aos espelhos. Atenção que os espelhos não são televisões. O que é que isto quer dizer? Não é ficar a olhar para ali como se estivessem a ver um filme. São olhadelas. Chamam-se olhadelas porque são olhadelas rápidas, não é? Porque a visão tem que estar principalmente para a frente, não é? E quando olhamos aos espelhos tem que ser frações de segundos. Certo? Pronto, mas como eu digo, isto depois na prática vocês conseguem entender melhor. O para-brisas também é importante saber que ele tem que estar em bom estado, não é? Porquê? Temos que ver bem lá para fora, não é? Por isso mesmo, nós temos que além de verificar se não tem ali rachadelas, que não pode ter, senão vai à inspeção e até reprova, não é? E se a polícia apanha numa operação stop e tiver o vidro rachado, o veículo pode ser apreendido, não é? Não pode andar assim. Mas sim, estar ali limpinho também convém. Agora, a pergunta normal de exame é de quanto em quanto tempo devem substituir as escovas do limpa para-brisas? 2 anos, diz a Joana. Estás a pôr? Pois. Anualmente a Joana está a poupar. Ora, e sim, se calhar na prática quase ninguém faz isso. Dá nem a mudar as escovas. Para não? Muita gente deixa ir ao limite, quase só o ferro a limpar o vidro. Pronto, mas sim, devem substituí-las anualmente. E atenção que é a pergunta de exame. Em que altura do ano? Depois do? E depois do verão vem o quê? Hã? Oh, meus amigos. Nós ainda temos 4 estações, embora hoje em dia as 4 estações já não são assim muito bem definidas, não é como antigamente.
Antigamente tínhamos mais verão, outono, inverno e sabíamos muito bem qual era a estação que estávamos. Por exemplo, ainda hoje de manhã estava a chover, parecia inverno. Ao fim da tarde estava a calor, parecia já quase um dia de primavera, não é? Pronto, mas sim, temos a primavera, temos o verão, temos o outono e temos o inverno. A seguir ao verão vem o outono. E devem substituir no outono, exatamente, é essa a resposta. Porquê? É quando vêm as primeiras chuvas. Depois do verão quente, as borrachas também começaram ali a ficar ressequidas, não é? Então trocam no outono, que é quando depois vêm as primeiras chuvas. Ora, não se esqueçam que é pergunta de exame. Não se ponham para aí inventar no inverno. Pronto, disto não vou falar lá fora. E para já não vou dizer mais nada. Meninos de casa, do Zoom, liguem só ao TikTok, faz favor, que nós vamos lá fora um bocadinho. E eu não posso levar o computador atrás de mim. Vamos de telemóvel, pode ser? Sim. Ok, liguem só ao TikTok e acompanhem a nossa aula, faz favor. Pessoal TikTok, venham connosco, vamos lá fora. Só que isto também vai ser, aliás, isto vai acontecer no vosso exame prático. Há uns que é por baixo, há No uns exa- que é um botãozinho. No exame de condução também vos podem pedir isto. Joaquim, pode abrir o capô. Deixa eu ver se ele sabe. Não é aí. Agora, isto é diferente de carro para carro. Mas para não fazer as neiras, exatamente. Ora, aponta para aqui uma lanterna. Estão a ver? Tem esta patilhazinha que temos que puxar. Isto é, vamos pousar outra vez para ver melhor. Então, chegamos aqui. Aliás, eu aconselho a isto depois no vosso dia-a-dia, quando estivermos no exame prático e vos pedirem, não sujem as mãos todas. É melhor espreitar para procurar. Mas sim, tem aqui uma patilha, puxamos. Patilha, puxamos. E depois... Dá mal, é? Ora, se põe aí a patilha. A vareta. Isto é, temos ali uma vareta neste caso, neste carro. Ali. Olha, ele está bem mal. Apontavas a lanterna. Pronto, neste caso tem uma vareta. Há carros que têm um amortecedor que não precisa de estar a fazer nada. O amortecedor segura no capô, não é? Mas pronto, agora temos aqui o motor. Quem é que vai desmontar isto? Ora, o motor ainda está quentinho. Quem tiver frio pode chegar para aqui. Hã? Não. Está quente, não está a ferver. Esse aqui é óleo, Aqui é da água. Ora, a Clara já está a dizer que ali é água. Das cores. Olha, mas essa água tem uma cor diferente. É azul ou verde. Mas essa é. Você está bem mal? É daltónico? Esta não, mas aquela está a dizer tem razão. Então põe azul e verde. Também há, mas esta de cor é? Essa é a cor de rosa. Esta é rosinha, é mais bonita. Olha, é rosinha. Então, sim, e tem esta cor porquê? Meter-lhe sumo? É do. Se é dos vidros, é o líquido. Não é dos vidros. Quem é que disse que era dos vidros? Ele estava a dizer E que ao era menino TikTok, você... Olha, alguém aqui está a dizer que é água destilada. É? Não. para não enferrujar. É anticongelante. Disse a Clara Congelante, que é para não enferrujar. Exatamente. Ora bem, mas vamos começar por partes. Em vez de começarmos já aqui, vamos começar por este lado. Vamos da esquerda para a direita do motor. Ora bem, da esquerda para a direita, para começar temos o motor. Aqui. sim. Era a parte mais difícil. Então, aqui nesta parte temos esta tampinha amarela. Olhem lá para o símbolo, espreitem por aqui. Ponham lá a lanterna. O que é que vos parece? O símbolo de quê? Ora, eu não sei quem é que é do Porto. Aqui no TikTok, alguém é do Porto? Gostam de francesinhas? Gostam ou não gostam? E quando pedem mais molho da francesinha, onde é que vem o molho? Não parece aquilo? Hã? É uma caneta. A canequinha do óleo? Sim. Mas também quem é que gosta do filme do Aladino? Também parece a lamparina do Aladino. Olha, se esfregar sai aqui o gênio da lâmpada mágica. Pronto, parece isso tudo. Estão aqui a dizer que adoram a francinha picante. Bem, agora não pensando nisso é o óleo. Qual óleo? O óleo do motor. Óleo do motor. Pronto, e esta tampa é para quê?
Exatamente. Eu não vou abrir agora, não é? Porque não vale a pena, mas sim é aqui que nós desapertamos para meter mais óleo se for preciso. E como é que eu sei quando é preciso colocar mais óleo? Avisa. Também pode avisar, mas Há carros que avisam. então nós temos que verificar regularmente, e atenção que isto é pergunta de exame prático, desculpem, teórico, quando é que devem verificar o nível do óleo? Devem verificá-lo regularmente e onde? Aqui, Na vareta. nesta vareta. Pronto, neste caso é aqui a vareta que estamos a ver. Agora, quem é que quer fazer isto? Faça favor. Não vais fazer. Pô, vou. O motor está quente. Não está quente, está O morno, motor pá. está quente. Tirar a vareta fora. Não me vais obrigar a ir buscar o papel, não é? Vais. Ninguém tem um lance de papel? Não. Ah, muito bem, Glória. Vamos lá. Então, não pode ser Glória, tira a vareta. É você. Anda, Glória. Tiras a vareta dali. Claro que isto é, aliás, o que ele está a dizer está certo. Tem que se verificar com o motor frio, desligado, e no local plano. O local plano já estamos. No entanto, o motor realmente não está frio, portanto não era a melhor altura. Mas podemos fazê-lo na mesma só para mostrar. Bem, é muito comprida, diz a Glória. Ah, o tamanho não é tudo. Então, limpa-se a vareta, porque ela está suja de óleo. Portanto, é isso que temos que fazer. Temos que limpar e agora temos que inserir novamente ali. Olha lá. Isto é preciso mira, não é? Isso. Leva até lá abaixo, que é para agora verificarmos o nível. Portanto, repararam que a vareta estava suja de óleo, não é? Pronto, agora ela inseriu até ao fundo e puxa outra vez. Isso. Não, agora eu não limpo, deixa ficar. Aqui tem que ficar por limpar. Ora bem, a lanterna para aqui, faz favor. Obrigado. Se repararem aqui na ponta da vareta tem uma parte diferente, é mais achatada, não é? Isto são os níveis, isto é, o mínimo é aqui, o máximo é ali. E convém que o óleo esteja mais próximo do nível máximo. Convém estar entre as duas medidas, e é só isto, estão a ver? É pouquinho. Ai, então é só este bocadinho assim de nível. É só isto. Ok? Eu só está nessa coisa, não é? Ora, dá para ver mais ou menos, pronto. Ok. Agora, claro que não dá para ver perfeitamente, como sabemos que o motor esteve quente, não é? Esteve a trabalhar, o óleo está espalhado ainda pelo motor. Por isso é que temos que esperar mais um pouco. Mas pronto, é só para saberem que é assim que se verifica. E depois, o óleo tem que estar mais próximo do nível máximo. Se virem que está ali mais próximo do nível mínimo, o que é que temos que fazer? Acrescentar. E onde é que se acrescenta então? Mesmo. É aqui, Sim. não é ali. Senão ali ia ser difícil, não é? De encaixar naquele buraquinho fininho. Pronto, posso pôr lá a vareta outra vez. Isso. Muito bem. Pronto, e agora para acrescentar óleo, vão ali ao supermercado e compram óleo que é Não. Fula? Não. Não é, É Diogo? no mecânico. E qual é o óleo que para este motor? Não sabes? É o recomendado para este motor. E como é que nós sabemos qual é para este motor? Óleo de Tem que ir ao manual de instruções, exatamente. Hã? Não é no livreto? É no manual. Manual de instruções do veículo, certo? Tem lá o tipo de óleo indicado para este motor. Atenção que há vários tipos de óleo diferentes. Também, se não tiverem manual, como é que viam? Hoje em dia é fácil. Telemóvel. Vai ao Google, põe a marca do carro, o modelo do carro, essas coisas todas, não é? O tipo de motor. Pois, mas tem o manual, certo? Então, no manual de instruções é lá que se verifica o nível, ou qual é o tipo, desculpem, o tipo de óleo, não é o nível, o tipo de óleo. Agora, quando vamos acrescentar, normalmente o mecânico, normalmente é o mecânico, atenção, que muda o óleo, certo? Eles apontam e escrevem qual foi o tipo de óleo que meteram ali, certo? Depois, quando for para acrescentar mais um pouco de óleo, convém acrescentar sempre do mesmo tipo de óleo, não podem misturar óleos. Sim? Portanto, temos de saber qual é o tipo de óleo para acrescentar. Quando é para mudar mesmo o óleo, quem souber, pode fazê-lo em casa, não é? Vocês sabem? Alguém sabe? Ninguém sabe? Então vão aonde? Aos mecânicos que eles precisam de ganhar dinheiro. Não é? E é lá que, ao menos, é mais certinho. Pronto, mas aí é para mudar mesmo o óleo e tem que se mudar de X em X tempo, não é? Sabem? Depende, lá está. Há óleos que podem, dizem eles, que duram 10 mil quilómetros, outros que duram 15 mil, outros 20 mil, 30 mil, isto é, depende do tipo de óleo que vocês tenham ali dentro. E é o mecânico que recomenda, então, aqueles X quilómetros, certo? Mas há carros que acusam, certo? Sim. Agora, têm que mudar, e depois há um mecânico que programa no computador de bordo, se tiver o carro, não é? Sim. Ou então escreve a quantos quilómetros é que vai ter que ir trocar. É uma...
uma etiqueta. Uma etiqueta e põe. Exatamente. Pronto, conforme o caso, vocês têm que saber de quanto em quanto tempo é que devem mudar o óleo. No entanto, não se podem fiar apenas nisso. Por isso é que devemos verificar regularmente. E quando é que é o regularmente? Não é ano? Semanalmente. Quem é que vai à missa ao domingo? Antes de ir à missa, vai ali, abre o capô e vê isto tudo. Não está a chover nada. Pronto, tem que verificar então regularmente. É esta a pergunta de exame de código. Sim? Sim? Ah, vocês estão preocupados com a chuva ou com a minha aula? Não está a chover nada, está... Ai, coitadinho, vai lá embora. Está a pingar. Que meninos. Certo? Muito bem, também já estou quase a acabar, isto é rápido. Depois, agora sim, vamos lá falar daqui do líquido de refrigeração. É assim que se chama. Nós chamamos água do motor, correto? Mas é o líquido de refrigeração porque é aquele líquido que vai arrefecer o motor. Será que só arrefece? Não. Ele vai manter a temperatura. Qual era a temperatura que nós falámos dentro da sala? Temperatura média? Cerca de 80 a 90 graus. Então aquele líquido tem a função de manter essa temperatura aqui no motor. Por exemplo, quando ele está frio, a água não vai arrefecer. Se ele está frio, tem que aquecer primeiro. E só depois de atingir a temperatura certa, a temperatura ideal, é que a água vai entrar em funcionamento. Aquilo serve para manter a temperatura. E tem aquela cor rosinha, porquê? E pode ser verde ou azul, como dizia a Clara, porquê? É o chamado anticongelante. E chama-se anticongelante porque, por exemplo, em temperaturas muito negativas. Imaginem, no inverno, fica o carro cá fora uns dias, com temperaturas muito baixas. Se fosse água normal, congelava, certo? Então aquele líquido não congela. Sim? Muito bem. Agora, isto aqui também não podemos abrir agora porque o motor está mais ou menos quente, não é? Mas sim, se for preciso acrescentar, imaginem que vocês lá dentro veem que o termómetro atingiu uma temperatura acima do ideal, acima dos 90 graus. Param, deixam arrefecer um pouco, depois abrir esta tampinha, não podem abrir logo de imediato. Tem que ser um bocadinho. Abrir um bocadinho, deixar sair um bocado de pressão, o vapor, exatamente, e depois é que tira o resto da tampa para acrescentar mais líquido. Se não tiverem o anticongelante, para desenrascar podem meter água, não é? Ora, meninos das motas, façam para o barulho, faz favor. Ok. Portanto, ponham o carapuço. Tchau, menino. Bem, continuando. Não está a chover assim tanto. Não. Tem o carapuço aí. Pronto, não se esqueçam, isto é muito importante. Não abram logo a tampa, senão queimam-se, ok? Isto pode estar muito quente. Pronto, como eu disse, se não tiverem o líquido próprio, imaginem para desenrascar, naquele momento, enchem um bocadinho de água normal, certo? Mas depois convém ir ao mecânico ver o que é que se passa para terem perdido o líquido, ok? E esta caixinha aqui, é o quê? Isso é bateria? É a bateria, ela está protegida neste caso. Para que é que serve a bateria? Alguém sabe dizer? Aqui em casa, deixa cá ver. Aqui estão a perguntar o líquido do radiador, é a mesma coisa. Portanto, este é o líquido de refrigeração, o líquido do radiador, porque este líquido é o que vai ali para o radiador, que é aqui na parte da frente, já agora, que é onde a água é depois arrefecida se for necessário. Sabem? Já ouviram falar no radiador? Sim, Pronto, sim, é isso. Serve para arrefecer a água se for preciso. Muito bem. A bateria é o quê? Serve para quê? Para pôr o carro a trabalhar é só a mão que vai ali à chave. Não, mas se ela tiver baixo, ele não você consegue pôr o carro a andar. Então não põe numa descida a ver se ele não anda. Está bem, empurra. E vamos andar sempre na descida, Mas não? não... Sim, mas o carro não anda com a bateria. Tem a ver com a parte elétrica. Tem a ver com a parte elétrica, exatamente. Então qual é a função da bateria? Olha aqui o meu telemóvel, tem quantos por cento de bateria? Já nem consigo ver. Funcionamento Para que é que serve a bateria de um telemóvel? para funcionar, o telemóvel. Então dá-nos a energia necessária para o funcionamento. E neste caso a bateria é um acumulador de corrente elétrica, certo? E serve para dar energia aos órgãos elétricos do veículo, neste caso, por exemplo, querem ouvir música, o carro está desligado, não é o motor, querem ouvir música, querem abrir um vidro ou qualquer coisa, tem a bateria para dar esse funcionamento, sim? Ou então, quando damos à chave lá dentro, na chave de ignição, faz aquele barulhinho, né? Para pôr o motor a trabalhar. É um motor de arranque, aquele barulho que vocês ouvem quando rodam a chave, esse é o motor de arranque que vai buscar energia aonde? À bateria. Mas depois daquele motor, o principal, estiver a funcionar, a trabalhar, a bateria está a carregar. E o que carrega a bateria é o quê? Sabem? É o alternador. Nunca ouviram falar nisso? Portanto, é uma coisa que de vez em quando avaria, depois é um problema porque acende a luz da bateria lá dentro no painel de instrumentos e temos que
substituir, não é? Portanto, pode ser falta de bateria, pode ser mesmo um alternador que deixe de carregar a bateria, é qualquer problema elétrico. Mas pronto, portanto, a função da bateria é acumular corrente elétrica para depois fornecer quando necessário. E ela fornece energia quando o motor não está a trabalhar, tipo agora. Mas depois do motor estar a trabalhar, a bateria não está a descarregar, está a carregar. Certo? Muito bem. Para que é que servem os fusíveis do automóvel, sabem? Quando avaria, temos que Corta a avaria. corrente em caso de curto-circuito. Se houver um curto-circuito, os fusíveis cortam a corrente. Também faz, é só para saberem que faz parte da parte elétrica do veículo. Certo? Pronto, estas são as funcionalidades normais do motor, que temos de saber, não é? Verificar os níveis, óleo, isto é muito importante, o líquido de refrigeração. Agora, perguntas de exame teórico são estas, isto é, quando é que devem verificar, seja qual for o nível, seja do líquido de refrigeração, seja dali do óleo do motor, vocês só têm que responder que devem verificar regularmente, não é assim tão difícil, ok? Depois, na parte prática, isto é, no exame prático, podem fazer perguntas daqui, aí podem ser mais específicos, digamos assim, e é explicar mais ou menos isto, como é que devem verificar, tem que ser o motor frio, desligado, no local plano, ok? Explicar isto tudo direitinho. E tem que ser sempre assim, ok? Pronto, isto é a parte do motor. Agora, outra parte importante, agora vamos para esse lado ter mais luz, pneus. O que é que nós temos de saber dos pneus? Ora, os pneus têm aqui umas ranhuras, não é? Estes desenhos. E estes desenhozinhos têm que ter uma altura mínima. É 1,5. 1,5? Ou 1,6, exatamente. Então, no caso de ser um automóvel ligeiro, estes desenhos aqui têm que ter uma altura mínima de 1,6 milímetros. Ó Vitória, não sei se ela anda para aqui, quem sabe das motas, é igual? A altura mínima do relevo das motas? Não, é menos. É menos. Quanto é o mínimo? 1 milímetro. Já agora, pesados e motociclos é 1 milímetro, os ligeiros é 1,6. E atenção, só existem estas duas medidas, 1,6 ou 1 milímetro. 1,6 é para os ligeiros, 1 milímetro para os pesados e motociclos. Atenção que esta pergunta sai bastante no exame teórico. Portanto, não se esqueçam, altura mínima do relevo. Depois também temos de ter cuidados com os pneus, que é a pressão. Isto é, se ele tem ar ou não tem. E como é que eu sei? Qual é a pressão correta para este pneu? Não diz? Mas diz no pneu. Não diz no pneu nada. Não sei. Ora, ou está no manual de instruções, é isso, é como a Clara diz, chega aqui e abana a ver se está bom. Está bom. Não é nada assim, ó Clara. Abaixo, o chão está abaixo. Ora, ou vai ao manual de instruções, ou então, acompanha-me outra vez, vamos ao outro lado. Ou então, vamos lá ver, podem vir para este lado. Ora, não é aqui, não tenho que procurar. Aí tem nas portas. É que não é sempre igual. Ora bem, eu vou explicar. Ou, depende dos carros, ou tenho uma etiqueta aqui nesta parte da porta, ou nesta parte de dentro aqui da porta, ali, que neste caso não tem nada. Então temos de procurar noutro sítio. Agora vamos lá dar a volta. Não, não é na mala. Aqui na tampinha do combustível, olha aqui. Hã? Então nós temos a pressão dos pneus da frente e dos traseiros, estão a ver? Depois tem aqui mais que uma pressão, porquê? Depende do pneu. Temos que ir ver depois qual é o tamanho do pneu, se é este aqui, que normalmente é o da origem, não é? E depois tem o carro mais vazio ou mais cheio. E depois tem aqui as medidas. Por exemplo, aqui neste caso tem, exatamente, é o 2, se for em BAR. Ora, onde é que nós vamos encher os pneus já agora? As bombas de gasolina. Na bomba de combustível, por exemplo, ou numa casa de pneus, não é? Sim. Pronto, chegam lá à máquina e escolhem esta medida, e esta para o da frente e esta para o de trás. Depois, conforme o peso do veículo, pode ser mais ou menos. Está bem? Pronto, se não tiverem lado nenhum, não se esqueçam que está no manual de instruções. Mais, o que é que nós podemos saber mais? Antes de iniciar uma viagem maior, isto é, se vamos daqui para o Algarve, temos que verificar a pressão dos pneus certinho, e a pressão dos pneus deve-se verificar com os pneus quentes ou frios? Frios. Isto é, eles têm que estar aqui quietinho antes de fazer a viagem, exatamente. Depois também verificar se não há cortes aqui à volta do pneu, rasgos, papos. Podem ter papos. Se vocês andarem às pancadas aqui aos buracos que existem para... Aqui não, em Passos Ferreira não temos buracos nenhums. Temos que fazer aqui para a publicidade a Passos Ferreira, aos meninos de TikTok. Estradas em bom estado. E não está mal de todo, já até pior. Andaram aqui para os remendos. Porque, aqui, por exemplo, abriu uma carretera há tempos.
Pronto, sim. Diga-lhe a eles que não há carro, Com não há as lugar. pancadas, Então, já fiquei- acontece depois ficarem papos nos pneus e é preciso ter cuidado porque pode arrebentar depois. Mas verificar as luzes se elas estão a funcionar, todas. Isto é, temos que ir lá dentro, ligar luzinhas, os médios, os mínimos, ver se os piscas estão a funcionar, as luzes de marcha atrás, que são obrigatórias, as luzes de marcha atrás. Não. Por acaso não, mas se tiver tem que estar a funcionar, não é? E temos que verificar isso tudo, se está tudo em bom funcionamento, certo? Antes de iniciar uma viagem. E se não tiver piscas? O que é que me queres? Pois, mas imagino que fundiu agora o pisca. E agora, como é que eu vou embora? Vai, tem, Pode ter os tojos de luzes. Não é obrigatório, mas também pode ter. Eu por acaso não tenho. Como é que eu vou daqui até casa? Vou sempre em frente. Não faz a viagem, não. Não viro para a direita nem para a esquerda, vou sempre em frente. Não faz viagem, não. É? Não. Ah, sinais manuais, com o bracinho. Ora bem, como é que se faz? Por exemplo, quem é que é para ali para o volante? Anda lá, um de vocês. Anda, João, anda tu. Anda lá. Anda. Anda, senta-te aqui. Ora, o João vai sentar aqui ao volante e imagina que não tens pisca. Como é que dás o pisca para a esquerda? Pronto, faz conta que a porta está fechada, está bem? Exatamente. Esticas, ora, estica. Pronto, ele estica o braço por fora da janela, com a palma da mão virada para a frente, exatamente, e para a direita. Ah, pensei que ias para o outro lado. Ora, exatamente, ele tem que fazer. Ah, faz? É isso, é isso. Estão a ver? Bracinho por cima do tejadilho e faz esse sinal. E se quiseres parar o carro? Imagina que não tem luz de travagem. Esticas o braço na mesma, como se fosse virar à esquerda, mas a palma da mão virada para trás. Assim. Fecha a mãozinha, sim, exatamente. O senhor agente faz. É verdade. Assim é indicar que vai parar. E se quiseres indicar que vais abrandar a velocidade só? Abrandar. A palma da mão virada para o chão e bate asas como os passarinhos. Anda lá. Sai daí que eu já sei tudo. Sai daí que eu já sei tudo. É isso mesmo. São sinais manuais. São importantes para saber. Então, se falhar os piscas ou se falhar luzes, temos as mãos, os braços. Muito bem. Não esqueçam disto. Os 3 pedais. É? Os 3 pedais. Ora, temos 3 pedais. Dois pedais, Realmente, ó é, Clara, só tem 2 pés. Venha para a minha cabeça. Ora, Qual é que é? ora, já agora, quais é que são os... Ah, meninos, venham cá que é uma pergunta importante que eu vou fazer agora. Ora bem, ora vira para aqui uma lanterna, faz favor. Isto de noite é difícil. Pronto, já dá para ver, não é? Então temos 3 pedais para 2 pés. Ora, vamos lá ver. Ora, muito bem. Então, temos 3 pedais para 2 pés, mas é fácil, porquê? Porque o meu pé esquerdo só vai trabalhar com este pedal. Do esquerdo, que é a embreagem, exatamente. O pé está sempre no. Este é só para aqui, e quando eu não preciso de embreagem, pouso aqui ao lado. Tenho ali um apoio para pôr o meu pé. Portanto, este é exclusivo para a embreagem, o pé esquerdo. E o pé direito trabalha com o acelerador E o travão. ou o travão. Porquê? Porque ou acelero ou travo. Não posso fazer duas coisas em simultâneo. Isto é, eu não vou acelerar e travar ao mesmo tempo. Eu queria, punha sempre, tentava pôr sempre o esquerdo ali no meio. Pronto, então o pé direito é para estes 2 pedais, o acelerador é do lado direito, o travão é este do meio. E o pé esquerdo só trabalha com a embreagem. Uma vez apareceu-me uma pergunta no exame. E é essa a quando pergunta. a gente carrega na embreagem, interrompe, não sei o quê, o motor com Ora, as rodas. e é essa a pergunta que eu vou fazer, exatamente, que é a pergunta que sai bastante no exame de código. Eu antecipo. Então, qual é a função da embreagem? Muita gente pensa que é só para meter mudanças, não é? Mas a embreagem não serve para meter mudanças, porque as mudanças sou eu que ponho aqui com a minha mão, Sim. não é o pé. Ok? Já agora na moto é com o pé. Vocês não vão conduzir moto? Não. Pronto, um dia destes. Então, a função da embreagem é, quando eu carrego no pedal da embreagem, eu agora não consigo chegar ao fundo porque eu puxei o banco todo para trás, mas pronto, não pensem que eu sou muito pequenino, que eu não sou muito pequenino. Não, o pessoal que não me conhece vai pensar que eu sou um anão. Ó, ó. Não é que eu seja muito grande. Pronto, mas eu carrego ali no pedal da embreagem a fundo para quê? Para que depois consiga engrenar aqui as mudanças. Exato, aqui na caixa, né? Então, quando eu carrego, agora vamos lá ver, a minha chave do carro Sei lá. está aqui no meu bolso. Foi claro que eu... Ora bem, Não, vamos lá ver agora. 2 pés para 3 pedais é complicado. Pronto, já cheguei o pé para a frente que é para conseguir. Ora bem, eu vou ligar o motor e para isso eu vou carregar aqui no pedal de embreagem, já carreguei a fundo. E liguei o motor, certo?
Pronto, neste caso eu pus aqui em ponto morto, que é não ter nenhuma mudança engrenada, ok? Está em ponto morto. Neste caso eu consigo tirar o pé da embreagem E o carro não e nada acontece. Então, neste caso, agora eu vou carregar na embreagem e vou meter aqui a primeira. Isto é, eu queria andar para a frente, por exemplo, não é? Meto a primeira. Reparem agora, o carro ainda está travado aqui com o travão de mão, ele não vai andar. Vai ficar quietinho, mas reparem, eu vou subindo o pedal da embreagem E o carro e ó, está. olha o carro a querer andar. E agora eu vou destravar, cuidado, olha que eu vou andar um bocadinho. Agora reparem, eu vou andar um bocadinho para a frente. Isto é, à medida que eu levanto um pouco a embreagem, o carro puxa, certo? Então, se eu levantar a embreagem, com a mudança metida, neste caso a primeira, o que é que vai acontecer? Ao levantar a embreagem, eu ligo o motor, a força do motor às rodas, por isso é que ele puxa. Eu levanto a embreagem e ele puxa, certo? Mas se eu pisar a embreagem, deixa de puxar. Isto é, ou liga ou desliga o movimento do motor às rodas. Portanto, se eu levantar a embreagem, ligo o movimento do motor às rodas e o carro começa a andar. Se pisar a embreagem, eu desligo esse movimento. Portanto, a função da embreagem é mesmo essa, é ligar ou desligar o movimento do motor às rodas. Ou, como diz as respostas lá no vosso teste, interromper a ligação entre o motor e as rodas. Porquê? Porque eu piso a embreagem para interromper a ligação entre o motor e as rodas. E levanto a embreagem para ligar esse movimento. Entenderam? Portanto, reparem, assim, eu levanto a embreagem e o carro a começar a andar para a frente. Chá, meninos. Certo? Depois isso é que se vai chamar lá em embreagem, segurar assim o carro numa subida. É isto aí que se chama o ponto de embreagem, exatamente. O ponto é o ponto certo, que depois disto vocês vão ter que praticar, não há outra forma de fazer, que é encontrar um ponto onde eu sinto o motor a começar a puxar, a andar. Exatamente. E depois nunca se pode largar a embreagem de repente. Querem ver o que acontece se eu largar a embreagem? Ora, desencostem-se do carro, faz favor. Ora, vamos lá ver. Se eu tiro o pé de repente do pedal, o que é que vai acontecer? Vocês em casa estão a ouvir o motor, não estão? Acho eu. Ora, reparem. Pum, foi-se o motor abaixo. E é isto que acontece quando vocês estão a aprender. Dá um saque e foi abaixo, certo? Portanto, a ligação da embreagem nunca pode ser repentina, tem que ser lenta, tem que ser progressivamente a ligar. Mas isto, como eu digo, na prática vocês vão entender melhor. Agora, a parte teórica, a pergunta é essa: qual é a função da embreagem? É interromper a ligação entre o motor e as rodas. E já perceberam porquê. No fundo, a embreagem é que manda isto tudo, ok? É o mais importante. Sim? Muito bem. Pronto, aqui do painel de instrumentos já vos expliquei lá dentro, não é? Temos aqui alguns manómetros. Por exemplo, neste meu carro não temos o termómetro, estão a ver? Não existe. Só vai acender uma luz caso a temperatura atinja mais dos tais 90 graus. Mas reparem, eu só tenho aqui o velocímetro, tenho ali o conta-rotações, tenho ali o indicador do nível de combustível, mas não existe o termómetro, porque ele não é obrigatório. Tem a luz avisadora. Está na rádio comercial. Sim, também estamos na rádio comercial, exatamente. Está a dar. Certo? Pronto, e fica assim entendido de que a parte do motor, agora vamos lá fora outra vez, a parte do motor é muito fácil. Falta a chave, senão ainda nos roubam um carro. Portanto, a parte do motor, não esqueçam. Ai, desculpa. Não é nada de complicado. A maioria das perguntas que existem no exame de código é acerca da verificação e é sempre regularmente. Tem que verificar regularmente. A medida das coisas é sempre indicado pelo fabricante, isto é, o tipo de óleo, por exemplo, que é indicado pelo fabricante. A pressão dos pneus também é muito importante saber. Esqueci-me, obrigado. Ora bem, neste caso... Oh, caramba! Obrigado, claro. No caso, temos de saber os tipos de motores. Neste caso, este motor em concreto utiliza combustível, sabem? É um diesel, exatamente. Portanto, é um motor a gasóleo. Existem então motores a gasóleo, motores a gasolina. E neste caso, o motor a gasóleo é um motor de combustão ou a explosão? Gasóleo é combustão e explosão é motor a gasolina. Pronto, hoje em dia falamos muito nos motores elétricos, eu não tenho nenhum para vos mostrar. Mas sim, este é um motor de combustão. Pronto, e é isso que eu ia perguntar. Qual é o mais ou menos poluente? Entre os dois, a gasolina e a gasóleo, que é o motor de combustão e o motor de explosão, qual é o mais poluente? Mais poluente. Gasóleo ou gasolina?
Gasóleo. Olha, nós estamos a poluir bastante o ambiente, não é? Pronto, mas nós usamos mais o motor a gasóleo porquê? Porque é mais poupadinho, gasta menos do que o motor a gasolina, exatamente, é por isso. Mas também sabemos que é o mais poluente, certo? Por isso eles é que deviam pôr a gasolina mais barata do que o gasóleo, que assim as pessoas andavam mais em carros a gasolina, não é? Mas pronto. Então, o motor a gasóleo é o mais poluente e o menos poluente. Claro que vamos a pensar nos elétricos, são os elétricos, mas se pensarmos só no motor a gasóleo, gasolina ou gás, que são essas as respostas que vos aparecem, o motor menos poluente é o gás, que é o GPL, certo? Portanto, o menos poluente é o gás, mas o mais poluente dos motores a combustível é o gasóleo, que é um motor de combustão. Sim? Sim? Muito bem. Estou a ver se me lembro mais de alguma pergunta assim em específico. Espera aí que eu vou baixar. Não, Vá, você pensa lá, claro. Para ser é tipo, se é o condutor, o fabricante. instrutor ou o fabricante que Deve diz indicar. do combustível. O quê? Que diz lá nas perguntas costuma dizer, tipo, quem é que indica o Ah, o tipo de combustível. Sim, É o Sim. fabricante. E ao fabricante. Por Por exemplo- aparece muitas vezes. Exato. Por exemplo, a gasolina. Existe a gasolina. Vocês não mandam nada. É sempre o fabricante. Sempre fabricante. Mas, por exemplo, o caso da gasolina, os motores da gasolina podem ser a gasolina 95 octanas ou 98 octanas. E na própria tampa do combustível tem lá a indicar se é 95, se é 98. Por isso é o fabricante. Menos octanas, mais octanas. Tem a ver com o rendimento do motor. Por exemplo, quem for gasolina pode pôr ou 95 ou 98. Agora, o problema é que a gasolina 98 é mais cara que a 95, mas há motores que precisam mesmo da 98 octanas, então não convém meter a menos. Portanto, octanas a menos nunca, mas octanas a mais não há problema. Isto é, imaginem, o motor, o fabricante diz que 95 é suficiente, mas vocês vão à bomba e podem colocar 98 e até dá mais rendimento ao motor, é melhor, no fundo. Portanto, a mais não há problema, só pagam mais. Só que, no fundo, estão a pagar mais o combustível, mas vão ter mais rendimento. Isto é, se calhar vai ser compensado, porque se calhar vai fazer mais quilómetros, certo? Portanto, as octanas é conforme o fabricante. Sim? Muito bem. Agora vamos lá fechar aqui o capô que está a começar a chover. Estavas a dizer adeus aqui. Ora, pousar, exatamente. Encaixa aqui. Aqui em baixo. Isso. E agora, 20 centímetros mais ou menos e deixa cair. Isso. Ó Rosa, quase ficava sem mão. Eu acho que há 6 mãos, eu queria ver, não há seguro, depois olha. Aham. Ora vamos lá para a escolinha outra vez. Ora vamos cá para dentro. Vocês tiveram frio? Não, eu adorei, também não estou a 100%. Ah, então não fico doente, senão a culpa é minha. Oh Rui, conseguiste ver? Consegui. Ok. É assim, um dia destes vamos ter que fazer isto de dia, que é mais fácil, mas pronto, não foi mal todo. Por isso, aquilo que eu ia mostrar aqui na sala, estão a ver ali? A verificação, as precauções, foi aquilo que vamos a ver lá fora. Depois, nas aulas práticas, não se preocupem, porque nós vamos ter aulas práticas para isso também, que é para se lembrarem, porque se esquecem facilmente, mas no fundo, estas perguntas teóricas não são assim tão complicadas. Vocês já sabem que hoje vão ter o trabalho de casa, que é fazer um exame, um teste sobre os constituintes de veículos e vão ver os tipos de perguntas que saem mais. Essa da embreagem que nós falamos lá fora, qual é a função da embreagem, sai bastante. Qual é a função da embreagem? É interromper a ligação entre o motor e as rodas, que é aquilo que faz a ligação, ok? Esqueci-me, olha, já ouviram falar na direção assistida? Qual é a função da direção assistida? É para dar mais conforto ao condutor, para virar. Isto é, torna-se mais fácil virar o volante para um lado ou para o outro. Não vos mostrei isso lá fora. Quando não tem direção assistida, o carro vira na mesma, só que tem que estar ali a puxar a regueifa, não é? Exato. Pronto. Mas a função da direção assistida é tornar mais confortável a direção ao condutor, não é? Portanto, ser mais fácil. Travões. Não mostrei os travões. Eu estou-me a lembrar de coisas. Sistema de travagem. Depois de lavar o veículo, aliás, mesmo à chuva, por exemplo, os travões têm estes discos, é aqui que encaixa a roda, o pneu, não é? E depois tem aqui o disco e tem ali os calços. Depois de uma lavagem, isto fica molhado. E depois da lavagem, também por causa do sabão, o próprio sabão que lava o carro e tudo mais, acaba por as primeiras travagens não serem muito, ou podem não ser muito bem sucedidas. Por isso, uma das coisas a fazer depois de lavar o veículo, que é a outra pergunta que também sai bastante aí no exame teórico, o que é que devem verificar? Travagem, travões.
Isto é, andamos um pouquinho, vamos travando, é só para aquilo começar a ficar afinadinho e não terem problemas com os travões, certo? Portanto, é uma das coisas, ou uma das perguntas que sai aí. Muito bem, mais... o escape. Não vamos falar de muito, mas quero saber se sabem o que é o silenciador. E obrigatório. O silenciador é obrigatório, mas é o quê? O que é que se chama lá fora ao silenciador? A panela de escape, exatamente. Já ouviram falar na panela? Não? Panela para cozinhar? Mas a panela de escape. Ora bem, as panelas de escape, chamam-se assim lá fora, mas são os silenciadores. E pelo nome já sabem, silencia. Porque, se repararem, às vezes, por exemplo, os carros que não têm panela, que não têm silenciador, os tais tunings, não é? O que é que acontece? Aceleram e vocês ouvem aquele barulho mesmo forte, não é? Brum, aquele barulho... Exatamente. Ou então, quando a panela, o silenciador está roto. Às vezes acontece, como isto está na parte de baixo, passam por cima de pedra ou uma coisa qualquer, uma lomba mais alta que não controlou e raspou ali na parte de baixo, não é? E mesmo com o tempo aquilo vai se rompendo, acabam por ouvir o barulho. E é incomodativo, não é? Por isso mesmo, isto sim é obrigatório. Aliás, na inspeção, que é na próxima aula, quinta-feira, vamos falar de inspeções, já vamos ver, é uma das causas que pode reprovar o veículo, certo? Porque tem que estar a funcionar corretamente. E é medido ali os níveis de decibéis do motor e tudo mais. Sim? Muito bem. Então não se esqueçam, silenciador é obrigatório em todos os motores, neste caso. E já sabem que é a panela, entre aspas. Sistema de suspensão. Temos então as molas, amortecedores, não é as molas da roupa. Molas, amortecedores, barras de suspensão. Já ouviram falar nisso tudo? Mais ou menos. Mas amortecedores já, não já? Já, sim senhor. Então, o sistema da suspensão em geral são estes que eu acabei de dizer. Mas falta aqui um. Falta qualquer coisa para completar o sistema da suspensão. Além dos amortecedores, das molas e das barras estabilizadoras, faltam os, que é a pergunta de exame de código, que faz parte da suspensão, que são os pneus. E à partida, muita gente responde que os pneus fazem parte da direção do veículo, que é essa a pergunta. Se os pneus fazem parte da direção ou da suspensão. E há quem pense que é da direção porque pensa nas rodas da frente que viram. Mas os pneus não fazem parte da direção. Os pneus fazem parte da suspensão, porque são os pneus que sustêm o peso do veículo. São os sapatos, digamos assim, não é? E de uma certa forma também vão absorver algumas das oscilações do piso. Agora, não é suficiente, não é? Por isso é que temos amortecedores, molas, para completar aquilo tudo, o sistema. Entenderam? Mas não se esqueçam então, pneus fazem parte da suspensão, continuando com os amortecedores, as molas e as barras estabilizadoras. São aquelas barras de um lado ao outro que estabilizam em curva, para não capotar facilmente. Ok? Depois, os amortecedores servem para quê? Para amortecer, portanto, as oscilações. O pneu começa a saltar, nos paralelos, por exemplo, e o amortecedor amortece essa pancada. Mas para que o amortecedor não empene facilmente, isto é, não vá até ao fim do seu percurso, faça isto, o amortecedor tem que fazer assim e voltar ao seu estado inicial rapidamente. Por isso é que temos as molas, que as molas contrariam este movimento. Portanto, imaginem, a roda salta, o amortecedor faz isto. Mas depois a mola faz com que o amortecedor volte ao seu estado inicial rapidamente e não deixe ir até ao final do percurso. Porque se isso acontecesse, estavam sempre a mudar de amortecedores. Porquê? Porque eles batiam assim de pancada, ou partia, ou empenavam muito facilmente. Pronto, é essa a função. A mola tem a função de contrariar o movimento do amortecedor e o amortecedor amortece as oscilações. Pronto, mas isto tudo faz parte da suspensão. Depois, atenção para evitar então problemas, porque isto tudo são peças caras, bastante caras, tudo que seja da suspensão, sejam as molas, sejam os amortecedores, é tudo bastante caro. Tem que evitar buracos, passarem, não é, dar pancadas. Buracos às vezes é difícil de evitar, temos é que passar devagar, que é para não dar ali uma pancada muito forte. Na direção, também é fácil de desalinharmos a direção, se não tivermos os cuidados. Ora, a direção convém ir alinhada para que o carro vá direito, isto é, se eu não estiver a agarrar o volante, por exemplo, em linha reta, o carro tem que ir direitinho, não pode fugir para um lado nem para o outro, certo? Mas isso acontece muitas vezes. Aliás, não sei se já repararam, em alguns carros, às vezes para ir direito, o volante, em vez de ir assim direitinho, vai assim.
Isto está torto, a direção. Pronto, isto acontece porquê? Devido às pancadas sistemáticas nos pneus, não é? Os buracos, subir passeios, por exemplo. Há quem suba passeios como se nada fosse, que é para estacionar em cima dele, que não pode. Entenderam? Portanto, evitar esse tipo de situações. A direção, conseguem perceber que ela está desalinhada e convém tratar do alinhamento antes que seja tarde. Porquê? Porque se demorarem muito tempo a alinhar os pneus, além de estarem a conduzir de uma forma insegura, como é lógico, em autoestrada, por exemplo, é muito perigoso, mas vai romper o pneu de forma irregular. O pneu convém ter um desgaste uniforme, isto é, de uma ponta até à outra, por todo igual. Mas às vezes gasta mais de um lado ou gasta mais do outro. Isto quer dizer que a direção está desalinhada. E vocês não quiseram saber, deixaram-se andar. Depois têm que pagar o alinhamento da direção mais os pneus novos. Ainda vai ficar mais caro. Portanto, sempre que sintam que a direção está desalinhada, e é fácil de sentir isso, como eu disse, em linha reta, se vocês estão com o volante direitinho, o carro vai em linha reta e vai a fugir para ali ou para ali, é porque está desalinhado. Então tem que ir então alinhar a direção. Não é assim tão caro, são cerca de 25, 30 euros, depende das casas que fazem o alinhamento, mas mais vale gastar isso do que estar a gastar isso mais os pneus novos, certo? Além de tudo, como eu digo, é a vossa segurança e de quem vai convosco dentro do carro. Imaginem uma autoestrada à direção desalinhada, é muito fácil do carro fugir, para um lado ou para o outro. Não é? E eu digo em autoestrada por causa da velocidade, mas é sempre perigoso, certo? Pronto, não esqueçam do pneu, a altura mínima do relevo do pneu nos ligeiros, 1,6 mm, exatamente. Vitória, nos motociclos, 1 mm. Portanto, 1,6 para ligeiros, 1 mm para pesados e motociclos. Atenção que esta pergunta está para vocês na mesma, não é só os ligeiros. Tem que saber os dois. Só há duas medidas, nas respostas é que aparecem três. Aparece 1,6, 1,5 e 1. E a maior parte das pessoas responde 1,5, porque acha mais... Pronto, a medida mais no meio, não é? Mas não é 1,5, é 1,6 milímetros, o mínimo. Certo? Muito bem. Pronto, acho que ficamos por aqui hoje, já chega. Tchau, até quinta-feira. Quinta-feira é sobre inspeções, também é muito importante.